Para que serve uma reforma administrativa? A que finalidades ela deve servir? Segundo o governo Bolsonaro, e segundo o ministro Paulo Guedes, que assina a proposta, ela deve servir, entre outras coisas, eu cito duas alegações do governo, para garantir condições orçamentárias e financeiras para a prestação de serviços públicos de qualidade e, dois, para modernizar o serviço público, trazendo mais agilidade e eficiência. Eu quero convidar os colegas a refletirem se, de fato, essa proposta de emenda à Constituição contribui para essas finalidades. Primeiro, eu quero tratar das condições orçamentárias e financeiras. Senhoras e senhores deputados, sobretudo aqueles que apoiam essa proposta, vejamos o que diz o ministro Paulo Guedes na justificativa da PEC, na página 19. Abre aspas. Importante registrar que a proposta de emenda à Constituição ora apresentada não acarreta impacto orçamentário financeiro. Ponto. No médio e no longo prazos, inclusive, poderá, vou repetir, poderá resultar na redução dos gastos obrigatórios. Ora, senhora presidente, nem o governo tem certeza se essa proposta traz qualquer economia para os cofres públicos. O ministro da Fazenda admite isso, escrevendo na justificativa que ele não sabe se isso trará alguma economia. Sinceramente, é inacreditável tamanha irresponsabilidade. Sobre a segunda alegação, de que se trata de uma proposta que pode modernizar o Estado brasileiro, na verdade, o que a proposta faz é o contrário. Vejamos. 1. Não há diagnóstico, não há um mapeamento dos problemas na proposta, das causas dos problemas, de como enfrentar as causas. Veja-se o primeiro trecho da justificativa. Abre aspas. Apesar de contar com uma força de trabalho profissional e altamente qualificada, a percepção do cidadão, corroborada por indicadores diversos, é a de que o Estado custa muito, mas entrega pouco. Não é citado, deputada Adriana, um único indicador. Me dirijo a Vossa Excelência como a qualquer colega para o bem do debate. Não é citado um único indicador. Não é citada a fonte dessa afirmação. Qual indicador indica que o Estado brasileiro entrega pouco? Isso deveria constar da proposta, mas isso não é citado. Como se fazer uma reforma desse jeito? Como se enfrentar um problema se não se sabe que problema se quer enfrentar? Muito menos quais os meios adequados para fazê-lo, nem sequer se há outros meios mais eficientes. Não há análise de custo-benefício. Eu pergunto a Vossas Excelências, isso por acaso é moderno? Onde está a modernidade desse tipo de proposta? É pura pirotecnia, puro diversionismo, puro desmonte do serviço público, apenas porque esse governo, deputada Perpétua, odeia os servidores públicos. O governo Bolsonaro odeia os servidores públicos. E sabem por que odeia os servidores públicos? Porque os servidores seguem as leis. É o delegado Saraiva que agiu contra o ministro Ricardo Salles. São os fiscais do IBAMA. É a Polícia Federal, aqueles que se regem pelas leis. Aliás, agora tenta-se manietar os delegados da Polícia Federal, para que eles não façam o que fizeram no Ministério do Meio Ambiente, ir atrás de provas de crimes contra o ministro do Meio Ambiente. Então, é por isso que é preciso atacar a estabilidade, o concurso público. Esse é um governo que odeia as universidades.
os professores universitários. Por quê? Porque eles acreditam na ciência. O problema dos servidores públicos das universidades é que eles insistem em acreditar na ciência e não nos remédios que o presidente da República receita. Eles insistem em fazer pesquisas. Eles insistem em seguir a sua consciência, aquilo que mostram os dados que produzem e que eles se veem obrigados a divulgar. Eu pergunto, esse tipo de ataque ao Estado, ao concurso público, isso é moderno? A PEC deixa a porteira aberta para o aparelhamento do Estado brasileiro com apaniguados do presidente. Excluem-se as funções de confiança, reservadas para os servidores públicos concursados, e criam-se cargos de liderança e assessoramento, atenção, para funções estratégicas, gerenciais e técnicas. O governo quer contratar gente sem concurso público para função técnica. Como é possível isso, meu Deus do céu? Sem qualquer critério. Para função técnica, deve-se contratar por concurso público. É assim que o mundo inteiro contrata gente técnica. Os cargos de livre nomeação são cargos de confiança para orientação da administração pública segundo as diretrizes do governo eleito, dentro da Constituição e das leis. Eu fico imaginando os fiscais que o governo Bolsonaro vai nomear para o IBAMA, para as funções técnicas de fiscais, nos cargos de liderança e assessoramento de livre nomeação. É inacreditável alguém dizer que isso é moderno. Como alguém pode defender essa reforma? A PEC tenta constitucionalizar, e esse é o terceiro ponto, para demonstrar que não se trata de uma PEC que moderniza, a perseguição política. Eu vou repetir, a PEC tenta constitucionalizar a perseguição política. Basta ler combinadamente os artigos 41A, parágrafo único, e o artigo 39A, inciso 5º. Fica claro que é possível a demissão de servidores que estejam ocupando os cargos de liderança e assessoramento, que exercem, segundo a PEC, funções técnicas por motivação político-partidária. Além disso, extingue todos os critérios de nomeação de cargos comissionados. Eu pergunto, isso é moderno? Alguém tem coragem de dizer que isso é moderno? Esvazia o poder legislativo, permitindo que o presidente da República extinga ministérios e cargos sem que o parlamento participe dessa decisão. Além disso, permite que o presidente transfira recursos de rubricas daqui para lá e de lá para cá, sem que o parlamento tenha que autorizar a concentração de poderes no poder executivo. É algo moderno? Esvaziar o poder legislativo, esvaziar esta casa, é moderno? Essa casa vai aprovar isso? Deixar de decidir se o ministério vai ser extinto ou não? Quando foi extinto o Ministério da Cultura, essa casa votou, a meu ver, votou errado, mas votou. Essa casa opinou, foi ouvida. Como é que a gente vai permitir que se faça isso sem que a casa seja ouvida? A PEC permite a contratação de empresas privadas sem licitação, para desempenhar funções que só servidores públicos podem desempenhar hoje. Eu pergunto, isso é moderno? É moderno permitir isso? O mau uso do dinheiro público? A falta de transparência? A escolha das empresas amigas para serem contratadas para fazer o que os servidores hoje fazem? Com os recursos físicos e humanos do serviço público, usando isso a seu favor? Isso é moderno? Alguém tem coragem de dizer que isso é moderno? O mundo caminha para uma maior intervenção do Estado. Joe Biden enterrou a herança maldita de Ronald Reagan, do Estado mínimo. A PEC é uma PEC velha. É uma PEC com a cabeça de Chicago dos anos 70. O mundo mudou e o ministro Paulo Guedes não acompanhou.
O neoliberalismo está sendo enterrado nos Estados Unidos da América, a Europa inteira, fazendo o Estado crescer, e aqui se quer proibir o Estado de intervir. Através da Constituição Federal, eu pergunto, isso é moderno ou é velho? A PEC se baseia em mentiras. A primeira delas é do inchaço do Estado brasileiro. A União tem 600 mil servidores, incluídos aí os temporários. Eu me refiro aos da ativa. Até porque essa PEC não trata de aposentados, mas toda hora que os números que são usados muitas vezes considerando o custo dos aposentados. Essa PEC não trata disso. São 600 mil no Brasil, contra 1.800.000 nos Estados Unidos da América. 3 vezes a quantidade de servidores permanentes que é do Brasil, embora a sua população seja apenas 1,5 vezes a nossa. Eu poderia dar aqui 20 números diferentes, mostrando que lá há muito mais servidores do que aqui, proporcionalmente ou em números absolutos. O nosso IBAMA, 3 mil servidores, o deles, 14 mil. Só para dar um número, eu poderia citar dos Correios, eu poderia citar do INSS, não vou fazê-lo porque o tempo não me permite. O presidente da República acabou de autorizar o aumento do seu salário e de vários ministros seus, e aqui vem se falar de economia. Aprovar essa PEC para fazer economia, quando o governo diz que não sabe se ela economiza, mas o próprio governo autoriza o aumento do salário de vários ministros, alguns quase ganhando 70 mil reais. O que deveria ser feito? Aprovar uma lei regulamentando a avaliação do desempenho. Isso a PEC adia e não faz. E criar mais carreiras transversais. Isso sim daria agilidade no serviço público. A PEC também não faz isso. Todas as supressões feitas pelo relator são positivas, merecem apoio, mas infelizmente elas são insuficientes para tornar essa PEC imprestável numa PEC que possa prestar algum serviço positivo para o país. Por isso, ela merece ser rejeitada e a oposição unida votará não à PEC 32.